Eu não vou me demorar porque nosso tempo ele é precioso para ouvir a palavra de Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, esteja com os olhos, ouvidos e o coração atento para absorver aquilo que o Espírito Santo deseja que nós aprendamos. Nossa igreja tem sido direcionada por Deus numa linha de discipulado e ministração da palavra. E de vez em quando eu trago amigos aqui para ministrar a palavra de Deus, e especialmente aqueles alinhados com a nossa doutrina ou nosso ensino. Aqueles que destoam um pouco, a gente adverte, corrige, se for o caso, não traz mais. Mas esse é um amigo que, conhecedor da palavra, e hoje uma autoridade do nosso município, foi eleito no último pleito vereador na cidade de Onápolis, e um grande amigo particular que eu tenho, pastor da Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Naborges. Queria que você aplaudisse Jesus pela vida do pastor Renato Bromochenkel. Ô glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz, dá glória a Deus aí. Maravilha, coisa boa é servir ao nome do Senhor Jesus, é adorar a Ele na beleza da sua santidade. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui. E essa entrada é um negócio triunfal, viu? Chega todo, um dia que ele for lá, não sei nem como é que eu vou fazer para ele entrar lá. Tem que arrumar uma porta escondida lá para ele. Glória a Deus, coisa boa estar aqui. Sabemos que Deus é bom. Eu queria pedir aos irmãos para estar orando por nós, sempre nas vossas orações. Lembre de minha pessoa. Se não lembrar do nome, lembra do cabelo arrepiado, que já dá para... Jeová já sabe quem é. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Esdras, capítulo de número 3. Quero trazer uma reflexão nessa noite para cada um de vocês que estão aqui. Eu vou só virar esse retorno um pouquinho para o meu lado, você me ajudar aí, viu, abençoado? A gente que assembleiano gosta de pregar com barulho. Vocês têm que fazer barulho aí para me ajudar, hein? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Willas, um amigo. Para vir aqui sempre é uma correria, pois sou pastor também de uma congregação, e quando a gente toma conta de uma igreja, né, como ali é no bairro de Naborges, são muitas as correrias da gente, as atividades não param, e sempre para vir aqui é um sacrifício imenso, devido às nossas muitas atividades, mas Deus tem nos dado vitória a cada dia, amém? Então vamos fazer uso da palavra do Senhor, no livro de Esdras, capítulo de número 3, versículo, são os últimos versículos, quero ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: a palavra do Senhor. Esse aqui está melhor. Isso. Rapaz. Chique, você viu? Melhorou. E o álcool aqui 100%. Tem aqui 70%. Pronto. É que a medida é 70%, né? Aí a gente bota mais 30 de unção. Ô glória. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição do rei Davi. E cantavam reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas
muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não dava para discernir o povo as vozes de alegria as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu só quero reforçar mais uma vez os nossos pedidos de oração. Os irmãos sabem que a gente está militando na área do legislativo daqui de Eunápolis, e vocês que têm intercedido pelo nosso ministério, têm intercedido pela nossa cidade, continue fazendo isso, orando sempre para que Deus dê direção, sabedoria, para que a gente possa fazer de fato diferença. E eu queria te fazer um convite para você fazer parte das nossas redes sociais. É uma forma de você acompanhar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Você acompanha o seu parlamentar, né, e pode fazer cobranças. Eu falo seu porque eu creio que sou um representante dos evangélicos aqui na cidade de Eunápolis. Então, você estando ali, você vai ver as nossas ações, você pode cobrar, falar comigo: pastor, olha, está acontecendo isso, estou sabendo disso aqui, essa situação, dá uma verificada, que a minha função é fiscalizar. Então, se você me informa, você vai me ajudar. Então, é só entrar no Instagram, Renato Bromochenko, e você vai conseguir me achar lá e vai nos ajudar a estar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos ao que mais nos interessa para essa noite, que é a dissertação da palavra de Deus. O texto bíblico que nós lemos é um texto pós-cativeiro. A nação de Israel passou cerca de 70 anos na mão dos babilônicos. Foi um cativeiro muito dolorido para eles. Eles já tinham passado por outras situações difíceis também, outros momentos de cativeiro, mas igual esta não havia acontecido. Dessa forma que os filhos de Israel foram tirados de suas terras. É como se pegasse todos os brasileiros do Brasil e levasse para um outro lugar, né? Você tem que habitar em um outro lugar e depois você voltar para esse lugar novamente para edificar um lugar que estava completamente em ruína. Imagine uma cidade dessa abandonada por 70 anos, como não ficaria, né? O mato, não é uma época como hoje que os calçamentos ainda poderiam ser preservados. Era uma época só de chão mesmo, não havia essa estrutura que nós conhecemos das cidades. Jerusalém ficou completamente destruída. A Bíblia diz que a invasão dos babilônicos destruiu Jerusalém em 3 etapas. Houve etapas de levar só o rei, os príncipes. Na segunda etapa levou todos os nobres, né, as pessoas ricas, os formados, aquelas pessoas que tinham um certo grau de valor financeiro e também importância intelectual. E na terceira remessa que levaram as pessoas, aí levaram a mão de obra escrava. Nem sempre naquela situação ficava todos na mesma casa ou na mesma região. Eram levados para lá e diziam: essas meninas servem para trabalhar. Aí colocavam as meninas para ser escravas em umas casas, os pais serviam: isso aqui vai para a roça, trabalhar nas nossas roças. Os irmãos: está novo ainda, vai para a guerra com a gente. Então, a família não ficava junta, a família ficou dispersa. É tanto que uma recomendação que está em Jeremias, capítulo 29, quando Jeremias escreveu uma carta, Jeremias mandou essa carta para os moradores de Babilônia, os israelitas que estavam morando em Babilônia, dizendo: Deus está mandando vocês fazerem casas aí, Deus está pedindo para vocês também casarem, colocarem as filhas de vocês para casarem também, e constituir famílias nesse lugar, porque será um tempo de muito tempo, né? Será um tempo longo, será um tempo de 70 anos que vocês vão passar aí. Então o profeta já estava previndo o tempo e também o sofrimento que eles estariam naquele lugar. Então foi um lugar de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. Os pecados de Israel foram tão fortes, tão grandes, né? Sem observação. Segundo os dados de Daniel, Israel passou cerca de 490 anos sem observar o ano do jubileu, que era de 7 em 7 anos. Então isso deu um acúmulo dos 70 anos, e por isso que Deus estava cobrando lá na frente. Isso só nos mostra que Deus, Ele não poupa ninguém, nem o melhor dos seus filhos, por causa de pecados. Deus não tem privilegiados, né? Quando erramos, então tenha certeza disso, iremos pagar a nossa conta diante de Deus, e assim também todos os homens pagarão um dia diante de Deus as suas contas. Porém, neste caso específico,
aqui está agora o momento do retorno, de começar novamente. E vocês sabem que reconstruir, recomeçar nunca é fácil. Às vezes, para ter a primeira vez já é difícil, mas para perder e tentar conseguir novamente é algo muito doloroso. E a Bíblia diz que Esdras, Neemias, Zorobabel, Hagai, né, e tantos outros profetas que contribuíram no processo da reconstrução, foram profetas que lutaram muito, porque havia o desânimo, havia os que eram contrários, já tinham se acostumado à vida de Babilônia, havia outros que eram favoráveis, havia outros inimigos invejosos que não queriam que Israel se reedificasse. Então foi uma luta muito grande. E uma das coisas que motivou muito o coração de Esdras foi motivar o povo a construir o templo, a reedificar novamente a igreja do Senhor, o templo daquela época, e eles lançaram o fundamento. Mas só que a Bíblia diz que no dia da inauguração, do lançamento do fundamento, não foi a inauguração do templo, foi a inauguração da fundação, começou a fazer a alvenaria do templo. Naquele dia, aí reuniu todas as equipes ali de sacerdotes, né, de profetas, todas as pessoas se reuniam em volta para fazer aquela festa, para comemorar aquele momento. Mas a Bíblia diz que alguns daqueles que estavam ali presentes estavam vivos quando foi lançada a primeira fundação do templo de Salomão. E quando eles olharam para aquela estrutura, começaram a chorar. E a Bíblia diz que o choro era tão grande que, juntando-se com o júbilo, não dava para discernir quem estava chorando, quem estava alegre, quem estava jubilando ao Senhor, de sorte que à distância se podia ouvir o barulho com que as pessoas entoavam, né, tanto o choro como o brado de alegria vibrando por aquele momento. E aquelas pessoas mais velhas que tinham vivido a primeira construção, tinham visto um templo feito de ouro. Pense comigo que é o primeiro templo premoldado da história da humanidade. Por que eu digo premoldado? Porque ele não foi construído no mesmo lugar, ele foi construído em outro lugar e trouxe para ser montado no lugar estabelecido, que era na eira de Araúna, para construir o templo. Observa você que a história nos diz que não podia ouvir barulho de ferramentas no local da montagem do templo. O templo foi todo montado naquele lugar, feito as peças em um lugar, e trouxe para outro, né, que era o lugar do templo, foi edificado. O templo era revestido de ouro. O templo todo em si, só em olhar para ele, já era uma glória. Você chegar num lugar e ver um templo todo de ouro. Há uma igreja aqui no Brasil que fez uma réplica, né, chamada do Templo de Salomão, que quem vai a São Paulo diz que fica impressionado com a magnitude de uma réplica que não é de ouro. Imagine aí, imagine se essa réplica fosse toda de ouro, como não ficaria esse cartão postal no nosso país. Então imagine você que esta era a ideia de chegar em Israel. Salomão apresentava o templo, a rainha de Sabá diz que ficou de queixo aberto, de boca aberta, em ver a magnitude daquele templo, quanto ela tinha visto, nunca tinha visto algo tão espetacular daquele, que ela chega a dizer: olha, o que me falaram não chega nem a metade do que eu estou vendo com os meus olhos, eu estou maravilhado de tudo que estou vendo. Presenteou Salomão, presenteou o país com muitas dádivas, porque ficou encantada com aquilo tudo. E aí 70 anos depois, estão tentando reconstruir um templo, e esse templo não tem uma estrutura igual. Era feito de barro, de pedra, né, com muita pobreza, com muita dificuldade para construir um templo, fazendo aquelas arrecadações de oferta. Gente, quem pode ajudar e dar uma ofertinha para cá, um saco de cimento, uma brita e uma coisa de semelhante. Não era nem ouro que estava se pedindo, o povo não tinha nem ouro para si, quanto mais doar o ouro para aquela construção. Diante daquele fato, a Bíblia diz que um grupo chorou e um grupo se alegrou. A mesma circunstância, a mesma situação, a mesma dificuldade, a mesma reunião, o mesmo lugar, levou pessoas a motivações diferentes. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Talvez às vezes a gente não consegue entender porque algumas pessoas, diante de um mesmo lugar, diante de uma mesma coisa, conseguem ter reações diferentes. E há alguma coisa ligada em nós, e eu não vou entrar nesse mérito porque não conheço
a fundo a doutrina dessa instituição, que é a teologia chamada dicotomia ou tricotomia. Existe uma linha teológica que defende que o homem é dicótomo, são duas partes, espiritual e material. Existe uma outra teoria que defende que o homem é tricótomo, ele é corpo, alma e espírito, então há três partes. E defendendo a ideia de que o homem é material e espiritual, muitas coisas movem a nossa vida no nosso dia a dia, tanto na nossa alma quanto no nosso corpo, move a nossa vida. E quando nós machucamos, por exemplo, o nosso corpo, o nosso braço, a nossa perna, caímos e gera-se um hematoma, se fala de traumas, né? Traumatismo craniano, coisa semelhante que os médicos definem quando acontece no físico. Mas a ciência também que cuida da alma, como psicólogos, né? Os psicoterapeutas vão dizer também que existem os traumas da alma, que é situações com que o ser humano passa e ele cria determinados gatilhos. Eu vou tentar explicar o máximo para você me compreender, eu espero que você me compreenda. Que toda vez que ele vive aquela situação, ele volta para o passado. Acontece algo lá na infância da pessoa, e ele vai passando, vai vivendo, mas toda vez que ele se depara com a mesma situação, ele volta, ele é arremetido ao passado. Às vezes esses gatilhos são bons. Você chega, por exemplo, numa casa e sente um cheiro de um feijão na fumaça, né? Aquela coisa, aí você lembra da roça, né? Eu, por exemplo, lembro muito disso. As tripinhas de porco lá, de boi, pendurado no burrai, pegando a fumacinha, e aí um fogãozinho branco, onde a gente pegava barro branco na cacimba para passar daquilo, e aí dizia, meu Deus, a gente lembra da roça na hora, de manhã fazia isso com a gente, vai lá meu filho buscar barro branco, para a gente passar no fogão, e aí você sentia aquele cheiro do feijão, cheio de mistura dentro de pedaços de carne, remota. Quando você vê uma coisa dessa hoje, você lembra da sua infância, mas com uma boa memória. São gatilhos que ficam em você, e esses gatilhos eles podem te arremeter para o passado. Só que às vezes esses gatilhos são construídos na alma da gente para remeter a gente aos traumas do passado, ao abuso infantil, ao abuso pelos pais, pelos mais velhos, por alguma pessoa que abusou sexualmente. Às vezes esses gatilhos levam a pessoa a viver um casamento que foi destruído, uma vida que não deu certo, um fracasso empresarial. E isso que esses velhos estão vivendo é justamente isso. Na hora de comemorar o fundamento do templo, eles voltam a lembrar do templo melhor, da coisa que era melhor, de tudo que eles tinham, templo de ouro, Salomão, construção, pátria. Começa a reviver e remoer, sofrer novamente com aquela situação, enquanto que os mais novos estavam alegres. Imagine aí o jovem que nasceu no cativeiro babilônico, nunca tinha visto o templo, não conhecia um templo para Deus. Quando vê o primeiro, ficam alegres, diz, maravilha, vamos ter o direito de congregar, vamos fazer um culto igual o papai fala, igual o papai contou, igual a mamãe contou, igual o vovô contou para a gente. Vamos reviver um culto para Deus, alegria. Mas quando os velhos olharam, comparou, disse, não dá, nada é diante. E Ageu confirma o que eu estou dizendo. Ageu diz, vocês estão olhando e está dizendo que nada é, que não serve. É tanto que o profeta precisa dizer, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Era um momento de reconstrução, mas eles não estavam conseguindo viver aquela reconstrução, não estavam conseguindo viver aquilo que eles esperavam da parte de Deus. E talvez nesta noite, você que entrou aqui, tem vivido tanto apegado ao seu passado, às situações, e esses gatilhos têm lhe levado aos traumas, às situações difíceis. Quando é para você celebrar, você não consegue celebrar. Às vezes você evita dia de Páscoa, você evita o dia das mães, você evita o dia dos pais, você evita uma comemoração de Natal, você foge das comemorações em família, você tem medo do dia dos namorados, você tem medo de se relacionar de novo, porque isso vai despertar em você o que você viveu lá no passado. Mas essa noite eu não vim aqui só para falar desses gatilhos, eu vim falar que Jeová é o maior psicólogo que existe na face da terra, e Ele pode curar a tua alma,
Ele pode curar o teu espírito, e você pode voltar a sorrir em cada evento, em cada lugar, olhar e ver que a glória de Deus é maior do que o teu passado. O que Deus tem para o teu futuro é maior do que aquilo que te torturou um dia. É tempo de reconstrução, é tempo de começar de novo, é tempo de dar a volta por cima, é tempo de Deus agir na minha e na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, oh glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E talvez essa noite você esteja muito cheio de muitas perguntas. Veja que os velhos choraram talvez com medo de perder, porque lembraram daquilo que tinha perdido uma outra vez. E às vezes é isso que te faz chorar, quando você começa a ver as coisas começando novamente, o medo de que vai perder de novo. Talvez seja isso que te faz chorar. Imagine os velhos dizem: já perdemos um templo uma vez, já perdemos isso de novo. Então quando as coisas começam a dar certo para você, você coloca na sua cabeça: eu tenho medo de perder, eu tenho medo de estar me iludindo, eu tenho medo de estar começando algo que não vai dar certo. Eu comecei uma empresa, pastor, mas não deu certo. Eu comecei um relacionamento, mas já frustrei uma vez, e tenho medo que as coisas não dê certo. Já me decepcionei com igreja, já me decepcionei com pastor, já me decepcionei com marido, com um namorado, com pessoas, e eu tenho medo de começar de novo. E quando os velhos olharam para aqueles fundamentos, talvez seja isso que estavam matando a alma deles e fazendo eles chorar. Mas eu quero te dizer que o Deus que está te dando de novo, que o Deus que está permitindo você começar, é o Deus que pode garantir a conclusão daquilo que está te dando de um bom princípio. O Deus que começou a boa obra é aquele que pode terminar na sua vida. Não tenha medo de dar um passo adiante, porque Deus está no controle de todas as coisas. E foi isso que o profeta Ageu disse: não tenham dúvida que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus te fará crescer novamente, Deus te fará romper novamente, porque Ele é o Senhor por excelência, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa. Joga a mão assim lá em cima junto comigo e dá um glória ao nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente chora, e os velhos talvez choraram por isso, porque às vezes a gente não consegue controlar os resultados da nossa vida. Tem coisa que foge do nosso controle. Da primeira vez os velhos não conseguiram controlar, eles não conseguiram evitar a destruição, não conseguiram evitar a invasão, não conseguiu evitar que o templo fosse arruinado. E talvez fosse esse medo: eu não consigo controlar, eu não sei como serão os resultados daqui para frente. Mas eu quero te dizer esta noite, quando Deus está no controle da nossa vida, quando Deus nos leva a reconstruir alguma coisa, não se preocupe com os resultados, porque está na mão dele os resultados. E eu posso dizer isso com muita convicção, com muita propriedade, porque um dia Paulo estava dentro de um barco que estava sem controle. Os marinheiros não controlavam mais o barco, ninguém sabia nem onde é que estava, se estava perto da terra ou se estava em alto mar. Paulo disse que não se conseguia enxergar nada diante dos olhos, porque um nevoeiro tomou conta da embarcação. Mas uma coisa Paulo sabia: naquela madrugada Deus apresentou-se para ele e disse: ninguém vai morrer. Você pode não saber o resultado, você pode não saber o que está diante de você, que distância você está da terra, mas uma coisa você tem que saber: a palavra de Deus está em você, e a palavra diz que você não vai morrer, a palavra diz que você não vai fracassar, a palavra diz que o teu barco pode até afundar, mas a tua vida ficará de pé. Foi isso que Deus disse para Paulo: Paulo, não temas, confia, ninguém vai morrer, o barco vai até ser despedaçado, mas você e quem estiver nele, eu irei poupar. Não tenha medo dos resultados, quando Deus está no controle das nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. E eu posso dizer que às vezes o efeito do trauma do passado, às vezes ele pode trazer um acumulativo de efeitos, de problema na nossa vida no presente. Toda vez que a gente vai viver o presente de forma alegre, de forma maravilhosa, a gente começa a acumular
as feridas, reviver novamente. E se tornamos às vezes até pessoas amargas, inconvenientes para o ambiente, para o lugar. Porque enquanto era para a gente estar rindo com as pessoas, a gente passa a chorar. A gente passa e a gente as pessoas, o que está acontecendo, fulana? Por que isso dá? Esquece, deixa quieto, eu estou deixando o meu canto. E aí alguém diz, não, ela é assim, sempre do nada ela chora, do nada ela vive esses momentos dela e ela fica meio assim, né, nessa discussão interna da alma, nesses conflitos internos da alma. E talvez você esteja vivendo isso. Esses gatilhos não tenham te levado para bons lugares, mas só te colocado de volta no passado. Às vezes a incapacidade de encontrar a alegria nas coisas que parecem incertas do presente. Veja que estavam todos estabelecendo um momento de comunhão, de começo, de reconstrução, visão de futuro, visão de que era uma nova chance, visão de que era algo que Deus estaria realizando, e eles não estavam conseguindo enxergar isso. E eu quero te dizer que talvez esse momento que estamos vivendo, essa palavra seja muito apropriada. Quantos comércios fecharam, quanta gente acumulou dívida, quantas pessoas passando dificuldade, e há muitos especialistas que mostram para a gente que a gente não tem ideia do que ainda pode vir, mostram ainda terror, que a gente não sabe as consequências que virá dos fecha tudo, né, do para tudo, do tranca tudo, e a gente não tem ideia da dimensão. Talvez a nossa cidade tem sido uma cidade tão abençoada, que nós temos uma empresa que não parou um só momento, que é a maior fonte de renda do nosso município. Ela não parou durante a pandemia, ela talvez parou grupo, parou blocos, mas não parou. A empresa não deixou de gerar celulose no nosso município. E talvez a gente não tenha ideia do que é um paradão, onde há demissões em massa. Mas o nosso país tem vivido isso. E alguns de nós aqui da nossa cidade está tendo que recomeçar, está tendo que começar de novo, começar do zero. Tem gente que está tendo que colocar uma nova guia na vida, houve demissão, troca de governo, gente que está tendo que reinventar a sua própria vida. E eu quero te dizer nessa noite, não tenha medo de começar a reconstruir. Ainda que os muros, os fundamentos que você está começando, não é de ouro como foi no passado, não é uma estrutura rica como era no passado, mas não tenha medo de recomeçar. Sabe por quê? Porque quem está no controle desse recomeço, quem te trouxe de volta das cinzas foi o teu Deus. Quem está te colocando de pé e te sustentando é o Senhor, e Ele coloca debaixo dos teus pés fundamento para que você permaneça de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Às vezes a tristeza pela percepção de que a minha vida mudou, de que a minha vida está diferente, de que nada vai ser como era antes. Não tenha medo disso. De fato, não queira encontrar nas pessoas, não queira encontrar nos lugares, não queira encontrar num novo lugar, no mesmo lugar ou em lugares semelhantes aquilo que você viveu do passado. Não dá para se viver do passado. A gente precisa manter a conexão com o passado. Eu reconheço isso, e eu sempre digo que o passado é a base onde se sustenta uma parte da ponte para tornar uma conexão com o futuro, senão não teria futuro. E eu não posso voltar a esse passado, não tenho como reviver o passado, não tem como eu voltar aquilo que eu era na infância, aquilo que eu era com os meus pais, aquilo que já fui no passado, mas eu posso tentar reconstruir um futuro de paz, um futuro de alegria. Então não espere que as pessoas sejam iguais, não espere que Jerusalém vai continuar do mesmo jeito que estava antes da destruição, mas haverá tempos novos, haverá tempo de triunfo, haverá tempo de alegria, haverá tempo de esperança. E era isso que o profeta estava dizendo quando disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe que glória era essa? Sabe que glória era essa que estava sendo dita que seria a glória da segunda casa? Alguns de nós pensam que essa glória seria aquela glória que a nuvem desceu e entrou dentro do santuário, mas não era sobre esta glória, é muito mais profundo do que isso. Essa glória um dia se manifestou na vida de um velho que trabalhava no templo, e o nome dele era Simeão. A Bíblia diz que esse velho já era um homem avançado na idade,
talvez aí pelos seus 80 e tantos anos de idade, já com vontade de descansar, de morrer em paz, mas ele tinha uma promessa de que um dia ele iria ver a glória de Deus, e ele era sumo sacerdote, servia no templo, e a Bíblia diz que um dia, esse velhinho estava lá no templo, e chegou um casal para apresentar uma criança, pediu para ele fazer a apresentação daquele menino, e disse assim: olha, nós viemos apresentar o nosso filhinho que nasceu, tem quantos dias de nascido? Ele perguntou. Tem 30 dias, vocês, qual é a condição financeira de vocês, qual é a oferta que vocês vão dar a Deus pela apresentação do menino? Aquele casal olhou para aquele velhinho e disse assim: a nossa oferta é um casal de pássaros. Nós trouxemos uns pássaros aqui para ofertar ao Senhor. E aí pegaram e disse: como é o nome do pai da criança? Disse: o nome do pai é José. Como é que é o nome do pai da criança? É Maria. E como é que é o nome do menino? É Jesus. Jesus, então me dê aqui. Como é que o nome dele é Jesus? É isso mesmo? Isso. Ele levantou o menininho nos braços e disse: ó Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viu a glória de Jerusalém. Você lembra daquele texto de Lucas, capítulo de número 2, quando Lucas diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens a quem Ele quer bem. Era isso que Simeão estava apresentando. Jesus, Ele é a glória da segunda casa. Jesus é a maior glória que um homem pode ter na sua vida, e é isso que faz toda a diferença. Você pode não ter o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo esposo, a mesma esposa, você pode não estar na mesma cidade, mas você tem a presença de Jesus. Jesus faz a diferença. Jesus muda a minha vida, muda a tua vida, muda a tua história. Você crê nisso, meu querido? Então você tem o maior motivo de ser feliz, porque a glória de Deus está em você. Jesus Cristo é a glória de Deus que habita em cada um de nós. Glória ao nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Deus está aqui, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo. Ore comigo nessa noite. Pastor, já fui rico, não sou mais. Você tem Jesus. Glória a Deus. Não tem o mesmo emprego, mas tem Jesus. Glória a Deus. A minha vida passou por um momento tão difícil, mas tem Jesus. Jesus está no controle da nossa vida. Oh, Jesus está no controle da nossa história. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra é essa: é tempo de recomeço, é tempo de reconstrução, é tempo de começar outra vez. Deus está reescrevendo a tua história. Deus está lhe dando um novo começo, uma nova oportunidade de vida, de começar de novo, de se levantar da cinza e começar a caminhar em direção à glória de Deus. A palavra diz que Simeão ficou grato a Deus. A profetisa Ana ficou maravilhada em ver aquilo, porque a glória de Deus estava invadindo aquela casa. Então comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, Deus está aqui essa noite. A glória de Deus está neste templo. A glória de Deus está neste santuário. E você tem liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus. Oh, vem me visitar hoje aqui. Adore Ele, adore. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aqui, levanta a mão e glorifica. Faz meu coração arder Clama de isso, adore aí onde você está nessa noite. Glória. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus está aqui, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que está aqui neste santuário, Pai. Eu não sei qual é a ferida, não sei qual é o gatilho que está trazendo essa pessoa para o passado, Senhor. Passado de dor, passado de sofrimento. Não sei o que é que essa pessoa está vivendo, Senhor, que está trazendo tristeza para o seu coração. Ela deveria estar alegre, ela deveria estar rindo esta noite. Ela está na tua presença, ela está na tua casa, mas talvez a tristeza, as dores do passado tenham sido algo tão presente, tão constante, que não há como essa pessoa expressar a sua alegria. A tristeza tem se misturado com a alegria que a gente não consegue distinguir, Senhor. Mas eu quero te pedir agora, Espírito Santo, venha fazer algo novo aqui essa noite. Oh Pai, visita essa pessoa agora, visita esta casa. Essa pessoa que está nos acompanhando pela internet, Senhor, visita essa casa agora. Visita essa família, visita esse casamento, visita esse filho, essa filha. Visita agora essa pessoa, derrama sobre ele a tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito Santo. Traz cura, traz paz, traz bênção. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória a Deus. Você foi abençoado, diga amém. Vou chamar o pastor Renato aqui. Desce não. Aqui. Vamos orar pelo pastor Renato. Ele veio nos abençoar.
Se você foi abençoado por ele, Deus usou a vida dele, peço que você estenda a sua mão para ele. Você pode levantar sua mão em sinal de bênção. E não apenas levantar a mão, mas aí do seu lugar, comece a orar, abençoe ele, o ministério, agora a responsabilidade que ele tem como vereador da cidade. Abençoe ele, sua família. Senhor, nós oramos, agradecemos ao Senhor pela vida do Renato, ele que sempre nos atende gentilmente. Muito obrigado pela palavra revelada ao seu coração. Ela trouxe vida, ânimo ao nosso ser. Nós podemos celebrar e entender que o Senhor continua no controle das nossas vidas, que o Senhor de fato tem abençoado a nossa cidade, de maneira, Senhor, que as pessoas não compreendem como a nossa cidade ainda tem se mantido. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem escutado orações, e nesse momento eu oro abençoando o Renato e a responsabilidade que ele tem à frente, Senhor, junto com o Jorge Maestro, à frente da Câmara de Vereadores. Que o Senhor dê a ele sabedoria, ousadia e coragem para aprovar projetos que beneficiem a cidade, mas para rejeitar outros que não beneficiam. E eu sei que ele será ali alvo de ataques, de críticas. Deus, mas o Senhor possa revesti-lo de autoridade e poder, bem como a sua família. Guarda sua esposa, seus filhos, e abençoa, Senhor, em o nome de Cristo Jesus, o ministério que ele tem à frente da igreja local ali no Dina Borges. Muito obrigado pela amizade que temos entre nós, que o Senhor possa fazê-la crescer ainda mais no temor do Senhor. Nós, como igreja, o abençoamos, pastor Renato, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Aplauda Jesus pela vida do pastor. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Obrigado. Pode sentar, benção. Mais uma vez eu agradeço o Renato, porque a gente acaba conversando pelo WhatsApp e no final da conversa eu faço o convite. É sempre assim. A gente vai cantar aqui.